Meu nome é Silvia Garcia, estou aqui todas as noites às 19 horas, das segundas às sábados. Idealizei esse projeto, Troca de Saberes, o terapeuta e a sua jornada. Está sendo uma delícia conversar com os meus irmãos, minhas irmãs, que abraçaram essa proposta de vida que é cuidar de outras pessoas. Então, a gente recebe aqui todas as noites profissionais da área da saúde, de terapias holísticas, terapias quânticas, práticas integrativas, tudo que abrace a gente amorosamente e que traga qualidade de vida para o nosso ser integral, físico, espiritual, emocional, energético, tudo, porque a gente é composto de tudo isso. E hoje eu estou recebendo Pamela e Marcelo, que são pessoas fundamentais na minha jornada, porque eles cuidam de mim, eles cuidam da minha família dentro desse contexto. Eu não poderia fechar essa temporada da Troca de Saberes sem receber Pamela e Marcelo aqui com a gente, porque é uma missão linda que esses dois desenvolvem com essa ferramenta maravilhosa que é o biomagnetismo. E eles estão aqui hoje porque eles têm propriedade nesse assunto, tá bom? Bem-vindos, gente! Obrigada, muito grata, né? Gratidão pelo convite, a gente se sente muito honrada também, pela confiança, né? Por cuidar de você, da sua família. Isso é um presente pra gente, a gente se sente presenteado. Oh, meu amor! Cada gente. É muita honra. Ai, meu amor, fala mais nada não que eu vou chorar. E a gente tirou o anjo da espontaneidade, né? Então na espontaneidade é assim, a gente ri, a gente chora. Então, Pamela, vou começar aqui com você e depois a mesma pergunta é para o Marcelo também, tá? Pamela, como foi que você conheceu o biomagnetismo? O biomagnetismo, eu trabalho com terapia já há 17 anos, né? Com massagem, entre outros, acupuntura. E eu tinha uma cliente que era HIV positivo. Aí eu queria ajudar ela mais. Eu vi um curso que tinha assim, tratava micro-organismos, fungos, bactérias, vírus e parasitas. Eu disse, isso aí vai ser perfeito. Eu vou fazer esse curso. Aí eu ia fazer esse curso, era o primeiro curso aqui em Recife. Já tinha tido esse curso de biomagnetismo em Natal. Aí eu disse, eu tenho que fazer esse curso de todo jeito. Fui fazer, daí, quando eu fiz o curso, no primeiro momento, eu já me apaixonei. Disse, isso aí é o que eu quero. Vou trabalhar com isso. Eu já tinha vários outros cursos, mas com biomagnetismo, hoje eu digo que é a minha missão eu encontrei, porque eu adoro, é um trabalho, me sinto privilegiada, né? Escolhida por trabalhar com uma coisa que eu gosto. Ter Marcelo do meu lado é muito bom também, porque a gente trabalha junto com uma coisa que a gente ama. Foi um presente, eu posso dizer que o biomagnetismo chegou na minha vida com um presente. A minha primeira aqui foi Elba, agradeço muito a ela, uma professora muito boa, uma mestre excelente, me ajudou muito. Fiz o primeiro curso com ela, daí eu queria mais, gostava tanto que eu queria mais. Aí foi a época que Cacila estava vindo para o Brasil. Aí no Rio Grande do Sul, como é que eu ia fazer esse curso lá no Rio Grande do Sul? O curso era caro, passagem era cara, hospedagem cara, tudo muito caro. E eu queria fazer esse curso, mas eu tinha meus primeiros imãs, né, que eu comprei no curso de Elba. Sendo que, perto da Semana Santa, meu carro foi arrombado e levaram todos os meus imãs. Foi uma tristeza. Chorei bastante, mas isso eu pensei depois que eu entendi que Deus estava trabalhando no universo ao meu favor. Aí, e sendo que meu carro foi arrombado dentro do estacionamento do Extra. Aí o Extra pagou tudo. Porque ele pagou os imãs, inclusive pagou os imãs que ele nem conhecia, os imãs, ele não sabia nem o que ia pagar, mas pagaram tudo à vista. Foi o dinheiro que eu fui fazer o curso. Olha! Também tinha uma cliente minha também, que era muito amada, que eu gosto muito dela, Dona Lígia me deu a passagem. E foi tudo um presente de Deus. O biomagnetismo foi tanto na minha vida assim, foi perfeito. Aí, meu Deus! E aí, eu queria saber se essa cliente, que foi a sua isca, né? Você foi fisgada pelo seu compromisso com a cura,
com o bem-estar do outro, né? Você não foi atrás do biomagnetismo, atrás de assim, eu vou ganhar mais dinheiro com esse negócio aí, então eu vou fazer mais um curso. Não teria problema nenhum se fosse assim, mas vamos combinar que você foi dentro de uma outra proposta mais elevada, né? E aí, como é que foi? Você conseguiu tratar essa cliente com HIV? A terça já foi outra, né? A outra cliente, porque quando eu saí do curso, a Elba disse, olha, vocês só podem trabalhar com curso quando vocês estudar um mês, você tá 30 pacientes, sendo que eu terminei o curso no domingo, na segunda-feira, eu já comecei trabalhando. Danada. Eu já passei uma semana lendo a postilha toda. Quando chegou, não foi na segunda-feira, quando chegou meu exame, que demoraram uns 20 dias para o exame chegar, foi isso. Quando o exame chegou, eu já comecei a trabalhar. Logo em seguida, atendi uma menina que foi muito bom, o rastreio dela também, que foi muito perfeito o começo do rastreio. Que ela fazendo um tratamento para engravidar, e ela engravidou super rápido. Aí ela mandou uma amiga dela, que também conseguiu. Aí daí foi expandindo, graças a Deus. No ano seguinte, Góis veio para o Brasil. Aí eu consegui ir para Góis, ó. Curso bem mais caro, bem mais poderoso, mais difícil, mas eu consegui. Foi tanto esforço, mas a gente conseguiu ir para Góis. Aí, hoje em dia não para, a gente trabalha com magnetismo de manhã até a noite. E aí a gente conversa, né, Marcelo? Se a gente abrir ainda no domingo, sim, madrugada, tem cliente. Graças sim, a Deus. Eu também acho isso. Agora, Marcelo, querido, eu queria saber como foi que você chegou no biomagnetismo. Agora é com o Marcelo. Qual foi a sua, assim, o seu chamado para o biomagnetismo? Como é que foi que ocorreu? Um ponto positivo que aconteceu, que Pâmela tratou meu pai, né? E quando eu vi, ela fez aquela sessão, ele teve as melhoras. Ele era muito doente. Na realidade, assim, tinha dores na coluna, problemas de próstata. E aí eu comecei a observar, né, isso. E aí chamou minha atenção. Eu trabalhava num ramo completamente diferente, que era peça de carro. Nossa, nada a ver. Nada a ver. E aí, eu peguei no mês que eu fui sair de férias, eu fui fazer um curso, porque teve esse curso exatamente com Elba. Sim. Também foi a primeira professora de Pâmela. E aí eu fiz a oportunidade de eu fazer com ela, também aqui no Recife. Daí eu conheci outro professor que é maravilhoso, né? É Rolando. Rolando ensinou a gente, agregou muitos valores. Sim. A bioenergética, a bioenergética, porque tem o biomagnetismo e tem a bioenergética. E aí, com o conhecimento dele que ele passou pra gente, isso aí agregou muito no nosso dia a dia. Nossa! E aí, Pâmela teve um fenômeno tumoral no esôfago, né? E eu peguei e tratei com o biomagnetismo. Olha só! E Marcelo, nessa época que deu o fenômeno tumoral, dentro do biomagnetismo, era na categoria maligna, ainda dava teleprai. Aí Marcelo não era bioterapeuta na época, só que ele gostou, como eu tratei o pai dele, e ele foi gostando. Aí a gente começou a estudar, assim, acho que em outubro, setembro, a gente começou a estudar muito, eu já fui passando para ele. Se preparando, né? Eu tava fiquei me preparando uns 3 meses. Sim. Né? Porque quando eu vi que ia ter esse curso aqui, eu fiquei assim, O curso ainda é sem massa. A parte de anatomia, né? Para poder ir adquirindo conhecimentos. Sim. Né? A parte anatômica do corpo. E daí eu fui fazer esse curso. Mas foi muito bom que teve essa oportunidade também, que Deus me permitiu, né? Para eu poder ajudar ela também. E a gente claro. Mais ainda. Não, e aí eu acho engraçado que é o casal biomagnético, né? O casal magnético. Que é o casal magnético. Gente, eu queria saber assim, olha, a gente vai conversar
como se não, como se toda a nossa plateia aqui não soubesse nada do biomagnetismo, tá bom? Então eu quero assim uma linguagem muito prática, muito simples, para a gente explicar para as pessoas. Eu sei que é pouco tempo, isso aqui vai ser só um petisco para quem quiser saber mais, conversar com vocês e agendar as sessões com vocês, porque, gente, o biomagnetismo, ele pode ser feito à distância. A Pamela e o Marcelo, olha só, eu estou hoje morando em Natal, Pamela e Marcelo estão em Recife. Minha família mora em São Paulo, pois eles cuidaram de toda a minha família em São Paulo à distância, tá? Então, assim, eles podem atender o Brasil inteiro. E se vocês conhecerem um outro profissional em outro lugar, que vocês tenham confiança ou afinidade, vocês também podem conversar com ele para ele atender vocês à distância. Então, eu quero começar agora com isso. Veja só, o que é isso aqui? São nossos filhinhos, nossos amores. Explica pra gente como é que eles funcionam. Isso tudo de maneira relativamente prática, rápida, porque eu quero contemplar a parte física, emocional, sistema familiar, as crenças. A gente vai fazer uma varredura rápida sobre isso. Como é que esses ímãs funcionam no nosso organismo mesmo, corpo mesmo, físico? Esse ímã, ele tem uma polaridade de 3.800 graus, né? Mas a partir de 1.000 graus já são terapêuticos, né? Eles têm já positivo e negativo. Já equilibra o pH do organismo. É o negativo e o positivo, que ele vai ser o ponto e a ressonância. Certo. O positivo é o vermelho, tá? O positivo é o vermelho e o negativo é o preto. Tá. Aí quando vocês colocam esses ímãs sempre em par, em cima do corpo da gente, não é? Qual é o efeito dele? Porque você falou pH, por exemplo. Eu não sei o que é isso, tá? Fala numa linguagem mais simples para mim. Esses ímãs, quando eles são colocados aqui no meu corpo, em qualquer lugar do meu corpo, eles estão fazendo o quê? Eles estão neutralizando a energia que está estagnada? Eles estão curando como? Equilibrando o pH. O que é isso? Ele está deixando o pH neutro, nem ácido demais, nem alcalino. Porque no pH neutro não sobrevive micro-organismo, né? Por isso que o magnetismo, ele trata fungos, bactérias, vírus e parasitas, levando o organismo a um pH neutro. Tá. Então, aí tem o ponto e a ressonância. Então, com o pH neutro, nenhuma bactéria, organismo intruso sobrevive no meu organismo, não é isso? Isso. Tá. E aí, qual é por exemplo, cita para mim uma doença física aonde o biomagnetismo sendo usado da maneira que você aplica regularmente, qual é o benefício? Cita um exemplo para mim. Olha, ele trata qualquer doença física, uma dor de cabeça, dor de barriga, qualquer doença, qualquer desequilíbrio no corpo, o biomagnetismo trata. Ele trata tanto na parte física como emocional e energética, né, Marcelo? Ele vai equilibrar tudo. Uma doença, por exemplo, tipo uma dor de cabeça. Dor de cabeça, vamos que essa dor de cabeça tem vários motivos, mas pode ter sido de uma digestão, uma má digestão, uma comida que fez mal. Sim. A gente pode botar um ponto bem prático, ilíaco, porque ele trata toda essa parte digestiva, entendeu? Mas isso a gente só sabe perguntando a energia. A gente tem que rastrear, fazer rastreio completo. Legal, você tocou no assunto aí, ótimo. Marcelo, explica para mim esse negócio de rastrear, de perguntar para o corpo, porque é assim, o terapeuta ele não é adivinho, ele não tem bola de cristal. Vocês perguntam para o nosso corpo e o nosso corpo tem a sabedoria de responder tudo, né? Nosso corpo sabe de tudo. É um movimento, né? Que aí você junta os pés, né? Um movimento sinestésico, tanto a parte da perna direita, né? A perna direita, tanto ela encurta como ela pode alongar. E isso para o terapeuta
é um sim ou não, tá? E nisso aí, nos cursos que a gente faz, a gente tem uma planilha, que é toda a parte do corpo que pode estar em desequilíbrio. E essa parte que você vai perguntando no bio, vai perguntando essa resposta, vai dizer um exemplo, fígado. Aí o fígado é o ponto. O ponto você vai pegar o negativo, né, que é o preto, e colocar. Baço. No baço, que é a ressonância, você vai pegar o ímã, né, o vermelho, e colocar no baço. Sim. Esse fez essa ressonância para poder entrar em equilíbrio. E esses órgãos podem estar desequilibrados. Sim. Aí você chegou num ponto que eu achei legal. A gente está aqui, por exemplo, eu chego para você com uma reclamação mais física, de dor no corpo, de, por exemplo, um desarranjo intestinal, de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, de cólica menstrual, né? Eu chego mais com esse fator físico. Só que eu já percebi que quando vocês estão me atendendo, vocês têm um olhar humanizado, que é assim, que você vai para o sintoma e para a raiz daquele sintoma, né? Então aí você começa já a migrar, você sai do físico e você já começa a ir para o emocional. Que aí você começa a caçar em mim qual é o meu estado emocional que desencadeou esse problema físico. Isso daí eu já comecei a ficar encantada, sabe? Conta para mim essa parte. Exatamente. A gente, como você falou, pode ter uma dor de cabeça ou pode ter uma dor de barriga, né? E aí você vai começar a investigar de onde partiu essa dor de cabeça ou essa dor de barriga. Se foi um alimento, se foi emocional, isso a gente vai vendo se é energético, né? Se é um contato. E aí você começa a perguntar, o seu corpo responde para a gente. A gente vai colocando os ímãs para equilibrar e dando comando para o seu corpo para limpar essas emoções ou sensações que ficou gravado. Olha só, então vê só, a visão do terapeuta não ficar focada só no sintoma, ele vai para a raiz, né? E uma coisa que me deixou muito impressionada com o biomagnetismo é que vocês conseguem rastrear pelo nosso corpo padrões, crenças e registros, memórias antepassadas, familiares. Quer dizer, eu sinto no biomagnetismo uma veia holística, sabe? Uma coisa assim que vai para um outro plano. Também trabalho o plano sutil. Explica isso também para a gente. A gente costuma falar que a gente vem, é um chip, né? Que a gente vem com gravações. Tudo a gente tem, são os cromossomos, DNA do pai e da mãe. Tudo vem gravado no nosso DNA. Então, o biomagnetismo ele também consegue acessar essas informações transgeracional que vem gravado no nosso DNA, e aí a gente vai liberar esses contratos, essas exclusões, que vai ajudar ainda melhor no tratamento. Porque se a pessoa tem um padrão, uma crença que não consegue liberar, é difícil tratar o corpo físico. Porque se a pessoa tem uma crença ali que não quer liberar, não quer. Mas quando ela tem consciência, ou tem que aquilo ali é transgeracional, que já vem gravado, já vem de outros ancestrais, é muito mais fácil dela liberar. E a gente sempre costuma dizer assim, que quando você libera, é bíblico, né? Você libera até 4 gerações. Você liberou, você vai liberar os seus ancestrais e os seus descendentes. Se você está com aquilo ali guardado, você vai passar para os seus descendentes e vai no seu DNA de família para família. Então, o biomagnetismo é muito completo e eu gosto muito, isso que me apaixona, é porque ele consegue ver isso. A gente não vai se focar só no físico, a gente tem que ir muito além disso. Porque eu sempre digo aos meus clientes aqui que o corpo fala o tempo todo. Não é não, mas ela vai ser uma topada, isso aqui só é uma topada. Até uma topada o dedo está doendo por algum motivo. Aí a gente vai saber o que está acontecendo. Isso aí pode ser, não é só uma topada. Nessa topada vai ter algo.
pode ser transgeracional, que nem a gente diz agora, que está gravado. Bem, isso a gente consegue liberar, é tão bom, porque as pessoas se sentem uma leveza, que vem coisas carregando com uma vida, né? Você assumir uma responsabilidade que você não tem nem ciência do que está acontecendo. Pamela, para mim, o biomagnetismo, do jeito que vocês conseguem transmitir para a gente, ele é também uma ferramenta de autoconhecimento, porque você está trazendo para mim clareza sobre minhas emoções, sobre como eu interpretei determinado fato, sobre as histórias familiares que eu não tinha conhecimento, e você, mediante o questionário, você pergunta para o meu corpo responde coisas que eu não fazia a menor noção, né? Então, eu queria, por exemplo, que você e Marcelo falassem, por exemplo, dessem um exemplo de perguntas e respostas dessa pesquisa familiar que você faz perguntando para o nosso corpo. Falar nesse básico, Marcelo, como tu começa o teu rastreio sempre. Pode até falar como a gente começa o rastreio, né? Como é que a gente acessa só um exemplo básico, porque do jeito que eu estou falando, de repente a pessoa não está... Quem está nos ouvindo e que nunca passou por uma sessão, né? Eu posso dizer assim, ó, eu vou abrir o meu caso aqui, tá? Para vocês se sentirem mais à vontade. Olha, a Pamela, eu fiz uma bateria de 8 sessões com ela e teve um momento que ela perguntando para o meu corpo, eu sempre chego assim com uma questão, olha, eu quero tratar a minha prosperidade, eu estou sentindo que a minha prosperidade está um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho fraquinha, vamos melhorar isso? Eu quero resolver o meu assunto com o meu relacionamento com a minha filha, por exemplo. Vocês perceberam? Eu não cheguei para ela para falar sobre problemas físicos, porque graças a Deus eu não estava com nenhuma dor, né? Então eu sempre chego para a Pamela e para o Marcelo, eu falo das minhas dores emocionais. Eu sou uma paciente que falo assim com eles, procuro eles para isso. Aí eu vou e abro o meu coração como se eu estivesse numa sessão de terapia e converso com eles. Aí eles começam a rastrear, a perguntar as coisas para o meu corpo. Então eles já chegaram a detectar, por exemplo, que eu tinha um contrato, um acordo, por exemplo, com antepassados, sabe? Que me prendiam a um determinado padrão, a determinadas crenças. Gente, você sabe o que é isso? Eu trabalho isso com Theta Healing. E ela veio trabalhar isso comigo com biomagnetismo. Vocês perceberam? Vai muito além, né? Muito, muito. É que uma coisa completa a outra. Aí tu pergunta assim, como é que a gente acessa essa informação, não é isso? Aí, por exemplo, você chegou com o organismo, você tem uma questão familiar com sua filha? Sim. E se tem alguma emoção que está prendendo você, aí sim, se tiver, qual é uma emoção? É uma sensação? Aí vamos liberar. Tem um contrato? Sim, quais contratos? Quantos contratos existem? A gente vai saber quantos. Tem um holograma que suporta essa informação? Sim. Aí vai saber qual holograma. Temos que configurar o holograma. Configuração comum. Isso. Agora você chegou num ponto. Legal. Marcelo, explica aí esse negócio do holograma, que é o seguinte, gente. Achado o problema no organismo físico ou emocional daquele paciente, você equilibra e depois você programa ele de maneira positiva, saudável para o seu cliente. Fala essa parte aí para mim, por favor. Exatamente. O holograma, ele pode vir gravado genético, né? De DNA para DNA. Ou pode você ter essa... durante a sua trajetória da sua vida, você pode ficar gravado essa distorsão. Aí a gente pergunta se nesse holograma se tem algum micro-organismo que precisa ser impactado, que está suportando. E aí a gente vai e faz uma impactação, pergunta se tem sensações, emoções, para ser também liberada. E depois a gente pergunta uma frequência, que é uma frequência que é do cientista do Grigor Grabovoi,
né? Que com o estudo dele, a gente pergunta quantos Gauss precisa para ser configurado aquele holograma. Não, pera, misturou. Para ser imunizado. Deixa eu falar. Quantos graus precisa não, ser mas não é a frequência de Gabrovoi. A Gabrovoi é a frequência 1, que a pessoa pode escolher, né? Isso. Mas exatamente o que eu estou falando, que essa frequência a gente vai perguntar ao organismo. A energia. E ele vai dar essa frequência. Entendo. Não é a frequência de Gabrovoi. Isso que eu queria explicar para eles entenderem melhor. Entendo. Frequências prontas. E essa frequência energética, né? Que cada pessoa tem a sua. Ah, entendo. Não é uma lista lá pronta com uma sequência numérica, não, né? O meu corpo vai criar uma sequência própria. Isso, cada energia tem uma exclusiva. Exatamente isso aí faz com que o holograma ele seja reprogramado no corpo. E seja único também, né? Por exemplo, até o holograma do Covid. Pronto, o exemplo agora é o holograma do Covid-19. Sim, ia chegar aí. Ele rolando, né, professor, ele explicou a gente para a gente botar anti-Covid-19. Pergunta uma frequência ao corpo para ficar imunizado, né, do vírus e fazer essa reprogramação bioenergética no nosso corpo. E quando a gente dá esse comando, se esse holograma ele tiver em distorção, se ele não tiver em equilíbrio, né, fica desarmonizado e você pode adquirir esse vírus, essa doença. Sim. Mas aí pode ser também configurando ele, impactando. Vou explicar. Como você impactando ele, né, com enzimas e configurando, dando comando para o corpo, você fica com a sua imunidade alta, né, que você vai aumentar a sua imunidade, e você fica até fora de risco de pegar o Covid. Isso. E pode pegar, mas como se diz, sintomático. Entendo. Tanto danos. Entendo. Para a gente configurar um holograma, um exemplo, a gente diz quantos Gauss você precisa. Aí 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. A gente dá um comando para aquele corpo, configurando, impactando e aplicando todos os pares biomagnético e bioenergético para a configuração do holograma anti-Covid-19. Aí você vai dar tantos Gauss, um exemplo, 400 mil Gauss, configurando. Aí o seu corpo ele está recebendo essas informações. Sim. E está sendo reprogramado. Sim. Gente, só para falar para vocês, para quem está nos assistindo, a Pamela e o Marcelo, eles atenderam a minha família inteira em São Paulo dessa maneira, à distância. Então, o que eles fizeram? Eles rastrearam um por um se alguém acusava ali o vírus, né, do Covid-19. Graças a Deus, né, não apresentou em nenhum. Depois, eles colocaram essa programação personalizada no organismo de cada um para fortalecer o sistema imunológico, né, para que eles não adquirissem essa bactéria. Claro que isso não significa que a pessoa não precise tomar seus cuidados, a pessoa tem que ser responsável, entendeu? Então, todos eles tomaram isso. Veio um fortalecimento com o biomagnetismo, fortaleceu o organismo das pessoas, né, para que o sistema imunológico deles ficasse mais resistente. Mas o cuidado e a responsabilidade sempre, né? E é engraçado, Pamela e Marcelo, vocês em cada um deles, vocês detectaram uma sensação, que era o que cada um estava sentindo naquele momento. Fala para mim sobre isso. Não, a gente não vai citar os nomes, né? Mas aí fala para mim aquelas sensações, sabe? Muito, muito pessoais. Gente, à distância, eles usando uma outra pessoa, puxando a energia do seu cliente, eles conseguiam detectar
o sistema emocional daquela pessoa, o que eles estavam sentindo. Comenta isso para mim, pessoal. E a gente fez assim, a gente pedia ao organismo uma frequência para fortalecer ele naquele vírus e também liberava o emocional, porque a gente sabe, né, que trabalhando com o emocional, a imunidade sobe. Então tem muitas pessoas que têm tristeza, medo. O medo foi o principal, né? O foco é o medo, o pânico. Então, liberando essas emoções, a imunidade ficava mais forte. E com isso também, a gente configurava os hologramas. E é o que a Marcela explicou. Isso a gente fez e muita gente foi muito bom. As respostas foram muito valiosas. E essas emoções liberadas, as pessoas se sentem mais fortes. Vê que tem ressonância com aquilo ali e conseguem liberar. Porque quando você tem consciência, o que o biomagnetismo faz? Ele traz a consciência para o corpo, ele traz a consciência para a energia. Se você tem consciência do que está acontecendo, é mais fácil você liberar. Total. Né? Total. Então, a bioenergética, o biomagnetismo, ele trabalha também trazendo a consciência para a pessoa. Sim. E é muito legal, gente, porque eles trataram pessoas de 3 anos de idade. A minha netinha, por exemplo, tem 1 ano de idade, eles rastrearam lá, não tinha nada, graças a Deus. Que problema, né? Uma pessoa de 1 ano de idade pode ter, né? Mas já uma outra criança de 4, 5 anos de idade já estava lá sentindo uma tristezinha, porque não estava se entendendo muito bem com a mamãe. E acusou lá, estava lá acusado. Eles mandaram um diagnóstico para a gente, né? Um relatório, e estava lá acusando, olha, esse bebezinho, ele tá triste porque ele não tá tendo a atenção da mamãe dele, sabe? Aí outra pessoa, puxa, tá se sentindo triste, chateada, porque tá se sentindo renegada, tá se sentindo não pertencente, né? Então, todos esses sintomas, eles conseguiram rastrear e passar, né? E aí, depois desse sintoma dado, cabe ao cliente continuar o seu tratamento até entender melhor o que está acontecendo, neutralizar aquele sintoma, trazer consciência, como a Pamela está dizendo, né, Pamela? É isso. E a gente fala assim, o bebê até vida intrauterina, ele tem emoção também gravada, porque senão, que nem a gente falou, as configurações que vêm no DNA do pai e da mãe. Sim. Então, a gente traz essas informações. Sim. O bebezinho, com 2 dias de nascer, tem emoção. A gente já rastreou aqui, foi um bebezinho que praticamente os médicos desenganaram a vida dele, não foi? É que a gente não pode dizer, não vai dizer não. Aí, tava muito. Sendo que ele tinha tanta emoção presa, o bebê. Tanta emoção, tanta coisa. E o problema dele era mais fígado. O que foi? Era coração? Eu não lembro. Era fígado e coração. Fígado e coração. Sendo que ele tinha tanta raiva, tanta coisa, o bebê. Mas era do quê? Dos pais, né? Porque o bebê, como é que o bebê, que nem conhece o mundo ainda, não saiu nem da UTI, pode ter essas emoções? Entendeu? Sim. Mas ele recuperou muito bem. É uma coisa que eu acho interessante do biomagnetismo, é que ele tem um alcance e um tratamento que também me lembra a constelação familiar, porque você traz as sensações da família, né? Com quem eu, por exemplo, com quem eu me alinhei? Eu me alinhei com um antepassado lá atrás que eu não conheço, né? Mas você perguntou para o meu corpo e o meu corpo respondeu. Eu achei isso também muito interessante. Eu também relatar aqui também uma amiga nossa, né? Ela estava lá na Alemanha, né? A irmã dela, e estava para ter bebê. Isso também. E aí a pressão dela muito alta, os médicos não sabiam, e estava todo mundo preocupado. E ela entrou em contato com a gente e disse, olha, faz um rastreio. E a gente fez um rastreio, liberou toda a parte emocional, que depois que a gente liberou toda a parte emocional, né, a gente foi dormir, que já era noite já. Quando foi no outro dia, ela mandou uma mensagem, né, mandando parto normal, parto normal, e deu tudo bem. Nossa! E tudo que a gente fez, liberou as emoções e sensações, ela confirmou, disse que era aquele momento que ela estava sentindo, a mãe, né? E a gente
É muito lindo, é um presente trabalhar com isso. E como ela estava falando também, né, tem tudo a ver muito com constelação, eu acho. E agora, inclusive, agora eu estou fazendo a formação de constelação. Sério? Estou fazendo. Eu não sei nem quantos modos eu não conto não, mas estou fazendo. Nossa, agora que você vai... Um pouquinho da pandemia. Agora vai ficar impossível você. Gente, olha só, eu queria também trazer essa questão de como é que você faz esse alinhamento energético também com o biomagnetismo, né? Porque você vê, a gente trouxe corpo, a gente trouxe emoções, a gente trouxe linhas do tempo, que é o que você trouxe muito bem do transgeracional, né? Olha só o leque que trata o biomagnetismo, né? Então, fala para mim um pouco sobre essa questão energética. Como assim, falando da questão energética? Você fala de alinhamento do corpo. Isso. Alinhamento de comando. Isso, pode ser isso. Isso. Pronto, eu vou falar sobre um alinhamento de coluna. A gente bota os ímãs, né, na coluna, a gente pergunta cada vértebra da nossa coluna se tem alguma emoção, alguma sensação. Se tiver, a gente começa depois que a gente colocou os ímãs, a gente começa a dar o comando. Dando um comando energeticamente para que aquela pessoa ela tenha aquela consciência e libere aquela sensação. Isso é uma terapia que gravado. Resolver bastante rápido. Tá? E resolve muito rápido isso aí. Você sente uma dor na coluna, você não sabe o que está acontecendo. E quando a gente vai investigar, a gente vê que tem raiva, tem angústia. Sim. E isso aí vai agregando no seu corpo. Chega um momento da pessoa dizer, olha, estou ficando com a coluna travada, mas não sabe o que está ocasionando. E através disso a gente coloca os ímãs, libera aquelas sensações. Quando a gente libera e dá o comando, as pessoas geralmente já saem bem aliviadas. Tem gente que sai consciente. E diz que eu cheguei aqui com um peso muito grande nas costas e estou saindo muito leve. Você vê só, né? A pessoa tá com um peso que é, às vezes, muita preocupação, muito estresse, né? Como o Marcelo trouxe, uma raiva que ficou ali concentrada, né? Aí eu venho e quero contribuir, né? Com essa fala, que é para a gente não esperar esse momento acontecer, da gente se tratar com mais carinho, com mais atenção, né? Não esperar o corpo gritar de dor. Porque o corpo, quando vem a gritar de dor, olha, eu já estava segurando isso fazia muito tempo, né? Então, para chegar num profissional de biomagnetismo, eu não preciso esperar o corpo gritar. Eu posso chegar para a Pamela e para o Marcelo, ou qualquer outro profissional, eu vou abrir um parêntese agora, na minha fala mesmo. Vocês acham que tem colega do biomagnetismo que fica só focado na parte física, ou vocês todos são formados para se olhar o todo? Assim, tem especializações diferentes. Quem faz a bioenergética tem um olhar mais amplo para essa energia, né? Tem gente que só faz o biomagnetismo. Não, mas não é isso. Não é isso que eu perguntei. Vocês fazem só o biomagnetismo até pouco tempo atrás. Você não tinha bioenergética ainda, mas você sempre... Então, é isso que eu quero dizer. Você sempre teve esse olhar maior. Entendeu? Porque eu tô... Isso é mais dificuldade com os amigos da gente que trabalham com magnetismo, que são médicos, né? Que eles voltam muito pro físico, assim, não sei. Mas, em geral, todo mundo tem que olhar primeiro, porque a gente diz que uma doença, para chegar no corpo físico, ela primeiro passa pelo emocional. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso. Não tem como tratar o físico sem liberar o emocional. Sim. É porque eu estou aqui fazendo essa propaganda. Eu estou fazendo aqui essa propaganda para que as pessoas vão se tratar ainda quando está no emocional.
se ela chega num profissional que fala assim, tá doendo aonde? Aí você fala assim, não, eu não tô com dor no corpo, eu tô triste, eu tô deprimida, eu tô desnorteada. Aí, se esse profissional não souber ter esse olhar humanizado para a emoção, aí, sabe, se não funcionar desse jeito, aí fica como se essa indicação que eu estou dando não vai funcionar. Porque funciona com vocês, eu estou falando da minha experiência com vocês. É que nem eu digo sempre às pessoas, tá bebendo água, que a gente precisa muito aqui para a pessoa beber água. Ela, não, mas eu não tenho sede. Você não pode beber água quando tem sede. É a mesma coisa, você não pode procurar só uma terapia quando está com a dor, quando está com problema. Você pode fazer isso de maneira preventiva também. Fazer uma vez por mês, a cada 15 dias, pode fazer uma acupuntura, outras coisas também que vai manter você naquele bem-estar, né? Você não vai procurar algo como você está realmente precisando. Sim. Porque aí isso já está mais somatizado, já está mais crônico, né? Sim. É difícil de uma cura. Se você procura estar sempre se mantendo estabilizado, vai ser difícil o seu corpo ficar doente. Totalmente. Gente, e como é que tratar das pessoas à distância agora nessa época da pandemia? Teve dias que eu não conseguia agendar com vocês, porque vocês estavam atolados de serviço, graças a Deus, né? E como é que é? Você, no caso assim, você pega uma outra pessoa que te serve como modelo para você chamar a energia do seu cliente que está em qualquer lugar do mundo, é assim? Isso. A gente faz uma conexão, né? A gente pega uma pessoa precisa de um modelo, deita na maca, né? E a gente vai se conectar. A gente vai pegar o nome daquela pessoa todo, completo, né? E fazer, chamada antena, né? A gente faz, ela vai, naquele momento, a energia dela vai se passar a conexão com a pessoa que está querendo ser rastreada. Pode até dar um exemplo agora, conectar minha energia na de Marcelo, vocês entenderem melhor. E aí a gente começa a dar um comando se pode ser rastreado ou não. Se essa pessoa dá a autorização, a gente faz o rastreio. Me conecta, Marcelo, na tua energia, para eles entenderem melhor. Faz a conexão. Nesse momento, Marcelo Paulo Pereira me permite conectar na energia de Pâmela Maria de Souza Silva Pereira. Aí sim. Sim. Aí nesse momento você passa a ser quem? Aí ela vai dizer. Aí eu entro na energia. Pâmela Maria de Souza Silva Pereira. Isso a gente faz pessoa. Isso a gente faz essa conexão. Sim. Agora é importante dizer que o cliente ele tem que estar ciente de que está sendo tratado, né? Então, por exemplo, tem que ter a permissão do seu cliente. Eu estou falando assim que por exemplo, eu não posso pedir para você tratar o meu marido se ele não der a permissão. Ele tem que permitir, ele tem que se permitir ser tratado e dar essa autorização a vocês, não é assim? Se ele não permite, né? E ela quer fazer para o bem dele. Sim. Pode fazer. Que a gente vai fazer, a gente está fazendo um rastreio, não é que estou fazendo mal a ninguém, não é invasivo. A gente está fazendo bem. Cuidando daquela pessoa. E o que é engraçado nisso aí, o que acontece é que quando a gente começa a rastrear essa pessoa, ele começa a mudar. Ele começa a mudar e as pessoas começam a sentir, ó, o plano está diferente. As pessoas começam a ver diferença. E certo, quando ele vai perguntar o que está acontecendo, ele vai dizer, rapaz, a minha esposa foi lá, fez uma sessão para mim e começa já a ter os benefícios. E até isso vem até a gente mesmo, quer fazer presencial, quer entender um pouco. E isso é bom, porque quando vem a gente explica, tem todo o protocolo que a gente fala para eles, né, o que pode fazer, o que não pode.
Não é tipo o reiki, né? Não que o é. reiki a gente tem que pedir autorização, né? Isso, Pra mandar reiki pra uma pessoa, a gente tem que pedir autorização. isso. O magnetismo não, até porque a gente vai se conectar com a energia da pessoa. Se a pessoa não aceitar de jeito nenhum, naquele momento a gente não vai nem conseguir se conectar com aquela energia. Era isso que eu ia falar. De qualquer maneira, está sendo com o consentimento dele, sim. Porque você está perguntando para o corpo. Se o corpo não quiser, você não faz. Isso, porque tem muita gente que diz, eu quero tratar meu marido, mas eu não quero que ele saiba. A gente entra na energia dele, fulano, então você permite. Se ele permitir, é porque ele quer se tratar. E a gente libera. Mas já aconteceu com a energia, não foi, Marcelo? Que a gente quer conectar e não consegue. Ele não tá, não quer. Tudo tem um tempo, né? Essa pessoa não estava na permissão para ser cuidada, né? Isso. Ah, entendo. Poxa, gente, que legal. Olha, eu espero que as pessoas que tenham escolhido nos assistir hoje tenham se sentido chamadas para se cuidarem amorosamente com essa terapia. Eu quero deixar aqui bem claro, é para a parte física, é para a parte emocional, é para a parte espiritual também. E quando a gente se cuida, Pamela e Marcelo estão aqui, se eu falar besteira, vocês me corrigem, não tem problema. Aqui a gente está em casa, tá? Quando a gente se cuida, a gente está cuidando, se um se cuidar, o benefício dele, energético, vai para toda a família. Tá? A gente está contemplando todo mundo. A gente está contemplando. A gente está contemplando o agora, quem está aqui agora, quem está para trás e quem chegar depois. Porque você está limpando o terreno, entendeu? Você está limpando um terreno que é muito maior. Isso, que é muito maior do que os nossos olhos podem ver. Então é isso, é se tratar, é se cuidar com carinho, com atenção, com disciplina também, porque, por exemplo, eu fiz uma bateria de 8 sessões, vou dizer assim, mas às vezes é 4, às vezes é 3, às vezes é 10, e que seja, é maravilhoso, quanto mais você se cuida, melhor. Às vezes é só uma, olha só. Tinha uma cliente da gente, e foi até a Marcela que atendeu essa cliente, eu dou sempre ela como exemplo. Ela tinha 17 anos que se com dor de cabeça todos os dias. Professora. Todos os dias. Ela com uma única sessão, ela não sentia mais dor de cabeça. Aí tinha várias pessoas na família dela que também tinham problema de dor de cabeça, tudo aí vieram, mas nem todos, foi com uma única sessão. Só foi ela que tirou o colete da sorte. Passou mais de anos sem dor de cabeça, ela não tem mais dor de cabeça. Agora me explica aí, no caso dessa família, era um padrão familiar que estava vindo de antepassados? O que estava acontecendo? Pode ter acontecido, que quando a gente liberou, né, a parte dela, e ela indicou a família dela também pra gente, liberou muitas coisas, né, tenho certeza, porque as pessoas também relatavam isso. Nossa, minha dor eu não sinto mais. Essa mesmo ela tomava todos os dias medicamento. E era que horror. E chegou um momento do medicamento não estar fazendo o efeito. Sim, o corpo viciou. Tá chegando, eu disse, tomar remédio, se pode ser. E quando ela chegou aqui, né? Quando ela chegou aqui, foi indicada por uma amiga nossa também que faz terapia com a gente. Quando ela teve a primeira sessão, ela já saiu com algo já diferente nela. Quando chegou em casa, ela mandou, disse no outro dia, eu quero ver, que era só a parte da manhã. De manhãzinha cedo ela sentia muita dor de cabeça. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem. Pronto, acho que ela sentiu uma dor de cabeça e está entrando em contato com a gente. Aí ela disse, olha, desde de ontem eu não tomei nenhum medicamento, saí daí de vocês. De manhã me acordei, não estou com dor de cabeça até agora. Aí eu também até brinquei com ela, disse, você não vai ter mais, porque você liberou isso de você. Olha só. Gente, isso você está falando, era bom até a gente citar, né? Uma doença hereditária, né? Essas heranças que vão passando de geração a geração, né? Quer dizer, o biomagnetismo, ele chega também com esse olhar para esse tipo de situação, né, gente? Isso.
Libera também, porque é que a gente diz que as configurações que vem, que são as doenças hereditárias, né? Que a gente vai passando de geração a geração. Então aí... Pode falar. Pode falar. Não, fale você. Uma tendência. Tem uma cliente aqui, dona Jair, que ela tem... Anemia falciforme. Ela vive com dor, muita dor. Já teve outros processos da família. A gente não consegue liberar a doença dela, mas ela diz, Pamela, a gente só passa uma semana, eu só consigo ficar uma semana sem dor quando eu vou aí em vocês. Quando a gente não vai, é muita dor. E ela fica hospitalizada direto. O biomagnetismo consegue manter uma qualidade de vida para ela. Sim. Porque tudo também é com a permissão, né? Sim. Não é a permissão de cura que cada um tem. Sim. E cada um tem seu processo pessoal, né, gente? Então, a gente vem aqui dizer o seguinte: melhora, às vezes, dependendo de cada caso, resolve, mas cada caso é um caso, né? A gente aqui não está prometendo milagre para ninguém, né? E o que eu acho interessante, gente, de quem está nos assistindo, é que, olha só, não é remédio, não é química, não é tóxico, entendeu? Olha que maravilha a gente poder se cuidar com uma ferramenta que não vai contaminar o nosso corpo, né? E que consegue abraçar todas essas facetas da nossa vida. Eu sou muito encantada pelo biomagnetismo. Todas as vezes que eu sou atendida por vocês, eu fico ainda mais encantada. E eu sou muito grata a vocês dois pela amorosidade e pela competência, pelo compromisso que vocês têm com a qualidade de vida das outras pessoas, sabe? Eu sou muito grata por vocês terem cruzado o meu caminho. Muito obrigado. A gente também agradece por a oportunidade que eu não comecei falando. Muito obrigada. Eu tenho um relato, né, assim, meu pai tinha a próstata crescida, né? Isso também eu tratei, eu tive essa oportunidade de tratar ele. A próstata dele chegou a 81 centímetros, né? O normal é 32. Nossa! E aí eu comecei a gente fazer biomagnetismo. A gente fazia toda semana biomagnetismo. Toda semana. A gente conseguiu, quando ele pegou os exames, aí foi fazer novos exames, os médicos que passou e viu a próstata dele que estava muito alterada, 3 vezes maior, né? E aí, quando ele viu os exames, ele disse, nossa, sua próstata está que nem um menino novo, até brincou com ele. A próstata dele regrediu para 32, ficou o normal. Nossa! E graças a Deus, hoje a gente tem essa ferramenta, né? É o biomagnetismo, que pode ajudar várias pessoas, como a nossa família. A gente diz assim que a gente é muito privilegiado, porque como a gente é o casal magnético, eu fui da família de Marcelo e ele cuida da minha. Oh, meu Deus, eu vou ter que casar com alguém aí dessa família, sei não, viu? Meu povo! Porque sabe, o terapeuta é muito difícil cuidar da própria família. Gente, gratidão. 59 minutos voaram. Eu sabia que ia ser tão gostoso mesmo, eu sabia disso. Gente, Pamela e Marcelo, eu sempre estou marcando eles aqui, eu vou deixar o telefone deles, a live vai ficar salva. Eles são de Recife, mas como vocês viram, eles atendem o mundo inteiro. E eu desejo a vocês que vocês consigam encontrar profissionais tão bons e tão comprometidos como esses dois aqui. Muito obrigado a todos aí que acompanhou, né, a nossa live aí. E gratidão, muito grato. Obrigada pela oportunidade, foi muito grato, muito enriquecedor pra gente. Oh, meu amor. Nessa live eu tenho muita resistência, foi muito difícil, mas foi maravilhoso. Estreou comigo! Uhul! Gente, gratidão por tudo, amo vocês, vocês fazem parte da nossa família. Toda a comunidade aqui que assistiu e que prestigiou esse nosso momento fraterno. Isso daqui é conversa de irmão para irmão, entendeu? Procurem se tratar, se cuidar, sabe? E que todo mundo seja feliz, sabe? Que a gente tenha, assim, uma vida mais saudável, mais plena. Obrigada, povo!